Olá pessoal, iniciando mais um Gestão.com Inteligência, plataforma de gestão e governança em saúde e segurança do trabalho. Célio Soledade por aqui, espero que todos estejam bem e nessa edição eu vou falar a respeito do psicossocial. Não vou entrar em outros assuntos a não ser esse tema e vou tratar esse assunto de uma forma bem mais estruturada, de acordo com a legislação. Vou trabalhar a partir dela, como eu tenho feito nas edições passadas, mas agora eu vou fazer as abordagens dos conceitos técnicos. Tá? Os parâmetros, as escalas, as metodologias, isso vai ser apresentado nessa edição. Então, eu vou iniciar, pessoal, já fazendo a inserção de dados aqui dentro da plataforma. Então, aqui dentro da aba, que é avaliação, vou iniciar através da ação de incluir mais uma análise. Nós temos todo um banco de dados, conforme nas edições anteriores eu já havia passado. Então estou puxando do grupo homogêneo de exposição, o grupo similar de exposição, as informações que diz respeito à empresa, ao grupo homogêneo de exposição, ao trabalhador desse grupo, etc, etc, etc. Então a gente já sabe que está partindo aqui de uma análise ergonômica preliminar e agora vamos para a validação desses dados através do formulário de sessão ergonômica. Então aqui eu vou puxar uma empresa, essa empresa é uma cliente nossa e através dessa empresa já tenho cadastrado o grupo homogêneo. Vou pegar aqui, o grupo 6, que mexe com a parte de concretagem, e o método que eu vou usar vai ser o método NIOSH para efeito da análise ergonômica preliminar, e o tema que eu vou abordar em termos de legislações vai ser a NR 17.3.1.1. e com isso, pessoal, eu já tem uma estrutura para iniciar a análise psicossocial, tá? Eu sempre tenho que partir da preliminar para a análise psicossocial, beleza? Então aqui eu estou no status, numa revisão inicial, e aqui eu já vou validar essa informação entrando na condição de continuar a análise ergonômica preliminar. Se fosse para isso, eu entraria aqui e faria as análises ergonômica preliminar. Através dessa análise ergonômica preliminar, eu já posso, inclusive, partir para a análise ergonômica do trabalho. É importante a gente deixar claro essas informações aqui nessa edição, para que você que vai utilizar a nossa plataforma saiba das possibilidades, a dinâmica que ela vai te oferecer. Mas, como eu disse, eu vou focar hoje na análise psicossocial. Estou aqui, então, dentro da empresa. E agora já estou com um grupo aqui dentro dela. E eu, como disse, vou trabalhar com o grupo 6, que é esse aqui, ó, concretagem. Sempre vai ser o primeiro quando você seleciona na etapa anterior. A data já puxa de hoje. Eu sou o avaliador, Célio. E o motivo dessa avaliação, pessoal, eu posso colocar, por uma questão admissional, é um novo integrante no processo lá do grupo 6, concretagem, ou pode ser por uma análise periódica. Eu quero que vocês entendam aqui, não estou dizendo a respeito de exame médico, tá? É porque os termos acabam coincidindo. Então, pode ser por uma avaliação periódica, pode ser por uma questão que é um novo integrante, um processo de seleção e por aí vai. Ou retorno ao trabalho, também a gente está usando esse termo porque é um termo da norma. A pessoa está retornando ao trabalho por questão de acidente, por questão de algum afastamento, né? Até por questão de férias, enfim, é o que vou determinar. Ou alguma demanda, uma queixa, tanto faz. Vou colocar que vai ser um empregado que a gente vai estar avaliando nessa fase agora, né? Eu estou no mês 2, dia 18/2/2026, gravando essa edição. Então nós vamos iniciar, inclusive já estamos com várias empresas já em análise psicossocial em desenvolvimento, que vai ser o periódico. Essa pessoa já está na empresa, já foi contratada e agora já está fazendo as análises dele. E aqui eu vou precisar do consentimento do trabalhador, então isso é importante a gente deixar destacado. O dispositivo legal do LGPD, ele tem que ser assegurado a todos que vão participar dessa entrevista, né, dessa avaliação. Então o consentimento está concedido. O local, pessoal, a gente pode determinar. Como eu estou fazendo um periódico, eu vou colocar no local de trabalho dele mesmo, vou colocar lá no setor, vou fazer essa análise lá no setor dele, no setor concretagem, beleza? Lá, nesse caso, eu tenho um local lá que, inclusive, nós já criamos, que é uma área de atenuação de cargas solares, é um trabalho a céu aberto, e lá tem uma área coberta, uma área com banco, com águas, e uma série de condição para a gente poder fazer essa análise. Então, até aqui já preenchi tudo, beleza? Agora vamos para a minha tabela de resposta. Eu vou começar a fazer pergunta para ele. E aqui eu vou iniciar uma série de informação com vocês a respeito da metodologia, das escalas, de alguns conceitos técnicos que estão por trás dessa etapa. Então, a pergunta, eu vou iniciar, por exemplo, com ele, amigo, o volume de trabalho que você desenvolve é compatível com o tempo que você tem para desenvolver ele? Aí, perguntei, e aí, ó, essa é uma pergunta
estrutural. O que significa isso, pessoal? Quando a gente faz a escala, nós precisamos determinar o que é pergunta estruturada, que ela tem extremidades, por exemplo, que eu posso responder se ela é uma condição muito ruim, se ela é ruim, se é uma condição neutra, se é bom ou muito bom. Então isso é uma estrutura de resposta que nós precisamos formatar as escalas. Vou mostrar isso para vocês dentro das tabelas que foi criada para a montagem dessa plataforma. Digamos que ele responda que a situação, o volume de trabalho dele é muito ruim, tá? Ele está demonstrando essa dor ali para mim, muito ruim. Então, pessoal, nós temos aqui uma resposta, a numeração dela dá o número 1, peso dela é 2, e nós temos uma escala 2. O gatilho já foi acionado, ou seja, aqui a gente já tem um item de preocupação. Então, eu vou validar essa pergunta, tá validado para essa situação, e vou fazer outra pergunta a ele. Aquela pergunta que eu fiz, pessoal, ela não aparece mais, porque aqui existe uma validação de dados de pergunta a pergunta. Uma vez que eu fiz uma pergunta, ela desaparece do campo de pergunta, para que a gente não repita uma pergunta. Então a próxima pergunta vai ser: há metas ou prazo excessivo no dia a dia? Aí vamos dizer que também uma resposta estrutural que ele diga o seguinte, com relação a metas, que ele está sentindo sobre essa questão da meta, que está muito alto. A meta dele, a dor que ele está sentindo com relação à cobrança, o nível que ele tem de entrega no processo é muito alto. Olha a situação, pessoal. Essa resposta, o número dela foi para 5, o peso dela é 2 e a escala é 10. Já foi validado esse dado. Extremamente negativo essa situação. E vamos prosseguir com a nossa sessão de entrevista. Seu ritmo é imposto por pessoas ou sistemas? A gente vai, inclusive, focar, explicar para ele o que significa isso. O ritmo que ele tem que exercitar ali diante do processo que ele está, né? Aí nós perguntamos isso a ele e você vê que aí já tem uma resposta diferente, extremidades abertas. Sim ou não? Se o ritmo é imposto pelo sistema. Se ele disser sim, nós temos uma situação aqui novamente negativa, né? A dor com relação a esse assunto. E vamos prosseguir. Perguntar a ele: você consegue realizar pausas adequadas? E aí ele vai nos responder. Aí já é uma questão, já é uma escala maior. Se essa situação da pergunta, se está muito ruim para ele, se está ruim, se é neutro, se é bom ou muito bom. Vamos dizer que ele diga que está ruim, que a escala ele não consegue. Olha que nós temos uma escala 4 aqui, já está validado. E vamos prosseguir. Perguntar a ele se o trabalho exige atenção contínua sem descanso mental. Se essa pergunta, por exemplo, se ele responder sim, olha a situação, ela majorou, tá? Então estamos diante de uma situação de dor, novamente. E continuando a pergunta. Perguntar a ele: exige concentração intensa por longo período, né, o trabalho dele? E vamos dizer que ele fala sim. Então aqui nós temos também uma situação de majoração negativa e prossigamos. Lida com pressão mental frequente, trabalhador? Aí, se ele responder para nós, dentro de uma escala de valor, que essa pressão nenhuma, neutra, é leve, eu tenho uma pressão, mas é leve, assim, eu tenho uma sensação tal, não é moderado, ou seja, já traz um pouco de preocupação, já estou sentindo uma pressãozinha, né? Não é alto, eu sinto uma pressão, isso para mim até traz um desconforto, muito alto, é intolerável, eu estou numa situação muito alta. Então olha só como é que ficou a escala, é 10, é uma situação de risco, né? Um fator psicossocial. E continuando, pessoal, aí nós vamos perguntar-lhe: lida com sofrimento, conflito de terceiros? Olha só, é estrutural e é uma pergunta com extremidade aberta. Se ele está lidando com isso dentro do seu processo, da psique, a mente em sociedade, psicossocial, sociedade de trabalhadores, de grupo de pessoas, se ele está sentindo, sim, majorou negativamente essa dor. E continuando, sente esgotamento mental ao final da jornada? Também é uma pergunta estrutural. Aí ele pode também responder nenhum, é neutro, leve, moderado, alto. Vamos dizer que ele responda alto. É uma situação bastante crítica, né? Porque nós estamos falando aqui de uma escala 12, vai majorar bastante no processo. E vamos salvar e continuar o processo. Próxima pergunta: leva a preocupação do trabalho para a sua casa? Aí, se ele responder sim, leva, nós temos uma situação aqui de dor, que está extrapolando os limites da organização, né? Está criando uma situação extra-muro da empresa. Próxima pergunta: tem autonomia para decidir como executar a tarefa? Vamos dizer que ele responda: bom, muito ruim com relação a isso, ninguém me ouve, não tenho atenção, o que eu falo, quem eu sou, se sente inclusive diminuído diante de alguns contextos ali no trabalho. Então, muito ruim, tá? Por exemplo, né, pessoal,
Estou fazendo isso aqui, é tudo hipotético. Aí nós vamos fazendo uma pergunta também que se ele pode opinar, sugerir melhorias. Aí a estrutural também, ele diz, não, eu não posso, ninguém me ouve, já disse lá atrás, então é isso, por aí. Na próxima pergunta, então, nós vamos buscar com ele se consegue organizar o seu próprio ritmo. É uma situação estrutural e ele diz, por exemplo, que é muito ruim essa questão, ele não consegue resolver de estabelecer essa organização, planejar isso para ele, de jeito nenhum. E a próxima pergunta, recebe mudança sem aviso prévio? Ainda é estrutural, ninguém comunica a ele, muda o serviço, muda os meios de trabalho dele, tá? Muda tudo, mas ele não é consultado. Inclusive, a própria NR1 ela trata sobre consulta ao trabalhador, sobre o seu processo, as suas atividades, por aí vai. Mas ele não tem consulta nenhuma. Ele diz que recebe mudança sem aviso prévio? Sim. Então, é uma situação de uma escala ruim. Vamos continuar e prosseguir. Falta clareza sobre o que é esperado de você? Aí é uma pergunta estrutural. Aí ele diz sim, não tem clareza, é de qualquer jeito, as pessoas elas jogam sobre mim essa informação, não me informam. Existe cooperação entre colegas? Aí, pessoal, já não é mais uma pergunta estrutural, já é cultural. Aí nós já estamos num contexto em que as influências do meio, ela vai está sobre o trabalhador, influenciar diretamente. E as perguntas, as escalas vão ser com escala de valor. Então ela vai de 1 até 5, ou seja, nós temos muito ruim, ruim, neutro, bom, muito bom. Então, ou seja, quando eu estiver perto de 1, eu estou numa situação, como diz, muito ruim. Vamos ver que ele coloca uma situação dessa. Então, é um contexto de injustiça. Você sente respeito pela liderança? Ou melhor, você se sente respeitado pela liderança? De novo, é uma situação cultural, é um efeito que ele está mostrando, ele não se sente respeitado, muito ruim, uma escala de valor que está negativamente sobre aquele processo. E continuando, há conflito frequente no ambiente de trabalho, de novo, é uma situação de cultura mesmo, cultura da organização, cultura daquele líder, né, cultura daquele grupo, isso que nós estamos falando sobre cultura. Então, se há conflito, sim, ele diz que tem. Então, mais uma vez, uma situação negativa. A próxima pergunta, nós vamos avaliar com ele se ele sente a vontade para pedir ajuda. De novo, dentro do contexto dele, uma situação de cultura muito ruim, vamos responder assim, ele não se sente à vontade. E por aí vai, vamos continuar. Próxima pergunta a ele, nossa avaliação vai ser, já sofreu, presenciou humilhação ou constrangimento? Aí ele vai responder, isso vai ser de extremidade aberta. Se ele falar sim, essa é uma escala que vai majorar novamente negativamente contra a empresa. Nós estamos percebendo que existe de fato um risco psicossocial nessa situação. Seu esforço é reconhecido, aí ele vai de novo ter uma escala de valor. Quanto que ele se sente reconhecido dentro daquele processo? É muito ruim essa questão do feedback, né? Do retorno, da reciprocidade. Eu mesmo trabalhei em empresa de engenharias em que eu nunca vi, pessoal, assim, o reconhecimento, sabe, do trabalhador, seja qual for, eletricista, o pedreiro, o mestre de obra, sabe? Eu nunca vi assim, a liderança chegar e constatar que aquele trabalhador fez um trabalho bom, mas o contrário eu já vi várias vezes, nossa, até hoje eu vejo. E aí essa pessoa fala, é muito ruim a situação com relação ao meu esforço, então eu me esforço à toa, tipo assim, sabe, é uma questão realmente de validação de desempenho. Pra que ter um bom desempenho se eu não tenho uma validação? Próxima pergunta, as regras são aplicadas de forma justa? Aí ele vai responder, por exemplo, dentro da escala. Bom, existe a regra de saúde, segurança do trabalho, a regra de horário, a regra para algum tipo de benefício, sair para almoço e tal, mas eu sempre sou prejudicado. Por exemplo, ele pode se sentir desse jeito, então é muito ruim para mim também. Esse cara vai falar para você, a situação dele tá brincadeira não. Ele continua. Sente-se seguro para expressar opiniões? Olha, isso é uma pergunta muito necessária a ser feita, que a pessoa precisa, né, ter essa condição. E de novo uma escala, se ele apresenta alguma opinião, nós estamos falando do meio de trabalho, né, pessoal, e aí ele tem um superior imediato, ele tem um grupo ali que ele está, quando ele fala, ele é motivo de riso, sabe, de chacotas, ele se sente assim bastante constrangido em falar, acaba ficando reprimido. Até digo que alguns homens passam a gurgurar, ele fica, não tem mais diálogo. Por quê? Porque toda vez que ele fala, ele é retruncado, ele é reprimido, ele é censurado, tá? Isso aí tem trazido diversos tipos de comportamento de extravagância, a pessoa para de se expressar em grupo. Então tá ruim, tá péssimo para esse cara. E aí nós vamos fazer a próxima pergunta, com relação, já sentiu medo de retaliação ao falar a veracidade? Olha essa situação, hein? E isso aqui acontece demais,
mas aqueles que são representantes de grupo, como pessoa que está na CIPA, pessoas que está, às vezes até de liderança mesmo, né? A pessoa tem um cargo lá para líder 1, 2, ele é um encarregado, né? Ou ele é um chefe de turma, até mesmo oficial, e até mesmo o ajudante de serviço tanto faz, e que ele vai expressar a realidade, ele vai sentir, ele já sentiu retaliação, ele não pode falar nada sobre a realidade que ele está passando ali, então vai ser retaliado, sim. Olha a situação desse nosso companheiro, a situação dele está ruim, né? Então vamos para a próxima pergunta com ele. Considera um ambiente psicologicamente saudável? Nossa, essa é uma pergunta assim que vale 1 milhão, pessoal, porque é o homem em sociedade, Emile Durkheim, né? Uma pessoa, como que ela se sente na sociedade que ela está vivendo, trabalhando, está se manifestando. Aí se ela se sentir bem, nossa, é o melhor dos mundos, né? Diz que o melhor emprego é aquele que a gente gosta de fazer, né? Não sei se existe como gostar de trabalhar, mas tem essa frase. E aí ele não se sente, esse colega nosso aqui, a situação dele é muito ruim. Então, mais uma resposta de cunho de sensações, né? Dores psicossocial. Sente fadiga, cansaço excessivo? Olha, pessoal, essa pergunta é fundamental porque ela escala também, né? De 1 a 5, porque tem a situação que o ambiente elimina a nossa energia, ele tem essa capacidade. Por quê? A gente, por estar ali todos os dias e muitas horas por dia exposto, nós acabamos sofrendo influências das pessoas que estão no ambiente. Então, assim, eu posso sentir um cansaço muito grande porque eu estou drenado, ou seja, eu tenho que entregar muita alegria, um comportamento assim positivo, sendo que o meu ambiente ele está totalmente contrário disso, né? E também o contrário é válido. Então, o ambiente ele pode te trazer um cansaço, um desgaste muito grande. Então, é uma questão ambiental e envolvendo as pessoas, mas também pode ser uma questão ambiental envolvendo uma escala humana, que está relacionada ao meio ambiente de trabalho com relação a calor, ruído, poeira, sabe, risco de acidente e tantas outras coisas. Então, se ele disser aqui, ó, por exemplo, é muito alto, né, essa situação, se ele falar que é muito alto nessa condição, né, se ele sente cansaço, né, excessivo, se ele falar que é muito alto, é o contrário agora. Então, essa situação, nenhum aqui, ela é negativo. Então, ele não tem resposta com relação a isso, então, é nenhum. Então, é negativo e muito alto seria uma situação positiva, porque está na escala próximo a 5. Então, vamos de novo. Próxima pergunta. Há alterações de sono ligado ao trabalho? Pessoal, isso aqui tem muito a ver com relação à questão de pessoas que têm alta concentração, jornadas de trabalho prolongadas, turno, retorno, né? Existe uma questão cíclica da questão do sono. Nós não fomos criados, né? Nós somos criaturas, então nós não somos da noite, nós somos do dia. Então dormimos de noite e de dia existe um círculo cardiciano, eu não lembro o nome aqui, mas depois eu vou lembrar. Então esse ciclo, ele é fundamental, a gente tem que respeitar esse ciclo, porque ele faz parte da nossa estrutura biológica, psicológica, a gente tem que respeitar. Caso ao contrário, nós temos um problema não só psicossocial, é um ergonômico, cognitivo pesadíssimo em cima desse assunto. Vamos dizer que ele fala assim, então muito ruim nessa situação. E aí, continuando a pergunta, tem ansiedade, irritação com frequência ou frequentemente? Pessoal, isso aqui tem tudo a ver com o ambiente, por quê? O ambiente ele pode e tem uma capacidade muito grande de gerar ansiedade, sabe? De gerar essa sensação de insegurança. Por quê? Medo de ser mandado embora, entendeu? Medo de, por exemplo, até assumir alguns compromissos e não ter um treinamento, não ter uma capacidade, não ter um apoio, um suporte, e aquilo vai gerando aquela sensação assim de que eu não tenho um apoio, sabe? Eu não tenho um respaldo por trás e por aí vai. Então isso é uma realidade. Se ele responder sim, por exemplo, isso é muito grave. E vamos continuar. Aí, pessoal, próxima. Vamos perguntar-lhe, consegue se desligar do trabalho no descanso? Seja ali mesmo, na hora que tá trabalhando, ou em casa, né? Se ele consegue. Aí ele vai colocar ali, por exemplo, se tá muito bom, então beleza, né? Mas não, ele não consegue de jeito nenhum. Então tá muito ruim. Porque se vai para casa, quantas pessoas levam o trabalho dentro da alma, né? Da mente, do coração. E aí a última pergunta, já pensou em afastar-se por motivo emocional? Pessoal, isso aqui vale 1 milhão também. Por quê? Porque a pessoa, ela não é afastar só assim, vou afastar do trabalho. Eu vou afastar disso aqui, eu não quero mais isso, eu não quero mais fazer esse serviço. Deus me livre, pode pagar bem, mas o tanto que me faz mal. Pensa em trabalhar para o diabo. Imagina, você trabalhando para o demônio, né? Você a serviço dele na temperatura, o calor que ele tem lá no seu ambiente de trabalho. E toda a maldade, né? Tem trabalho que é assim, a pessoa vai fazer, ela tem que ser má. Eu fui trabalhar em processo, sabe, matanças, né? Vou abrir um jogo aqui, frigorífico. Meu Deus do céu, aquilo não é ambiente de trabalho, aquilo não é ambiente de tortura, porque você tem que lidar com a morte o tempo inteiro. Algumas pessoas não têm sensibilidade para esse assunto que eu estou falando, mas outras têm. Tem pessoas que não vão conseguir trabalhar com isso, porque elas são contra matar mesmo, sabe? Entendeu? E aí tem ambiente que ele é ruim. Então a pessoa quer, não, eu vou afastar disso aqui. Ou seja, eu não quero mais mexer com isso. Então sim. Então com isso, pessoal, o que acontece? Nós temos todas essas informações validadas, já estão aqui, ó, no nosso monitor de ação que precisa ser tratado. O que a gente pode fazer daqui para frente?
devemos, inclusive, com relação à quantidade de itens que estão não conformes aqui, a gente vai precisar, tá vendo? São 30 itens não conformes. Se a gente pegar aqui, a gente vai ter as informações da validação de dados, os pesos, as escalas, e elas ficaram todas não conformes. Tá aqui, ó, tá escrito, ó, não conforme, ou seja, os status dela fecharam todos não conforme. Então aqui nós temos uma categoria de risco muito alta, né, catastrófica, como eu coloquei ao desenvolver esse aplicativo. Então tem uma situação catastrófica. O que fazer daqui para frente, então? O que a gente precisa fazer é abrir um plano de ação. O plano de ação posso abrir aqui direto, viu? Salvei, já abri o plano de ação aqui, e aqui tomar a ação no sentido de escrever no plano o que fazer, como fazer, quem fazer para cada situação que eu identifiquei. Então aqui eu preciso, primeiro, um responsável. Ela já puxou aqui, eu tenho uma situação de plano de ação misto, ou seja, tenho várias escalas, estão abertas, eu preciso resolver esse plano de ação. Vamos colocar aqui que vai ser o Roberto, que é o responsável pelo plano de ação, tá? E aqui eu vou colocar as observações. Foi uma análise psicossocial, e aí eu vou abrir o plano. Então vamos tratar isso como a origem dessa análise, né? A origem da necessidade desse plano de ação, porque aí é o inventário de risco. Do inventário de risco eu já vou levar para o plano de ação. Isso é PGR, isso é GRO, bem feito, estruturado, que tem validação, legitimidade legal, tem compliance, governança. É assim que faz, pessoal. Então a partir do inventário de risco está inventariado. Agora já vou para o plano. E a origem foi no quê? Foi numa análise ergonômica preliminar, foi numa análise ergonômica do trabalho, foi numa análise psicossocial, foi numa análise de níveis, de perigos e níveis, uma análise preliminar de nível, perigos e riscos, foi numa demanda externa, foi uma melhoria, foi rotineira, foi emergencial, foi fiscalização, o que foi? Então, nossa, foi análise psicossocial, beleza. Então, qual que é o tipo da barreira que eu vou implementar para essa situação que eu identifiquei? Vai ser uma barreira de controle, né? Eu vou pôr uma barreira de controle. Isso significa um bloqueio, né, de energia perigosa. Vai ser um tipo de ação de sistema que não vai depender do trabalhador. Ou seja, eu vou pôr algo que vai servir para todos ali, inclusive, e esse em particular, uma barreira de controle. Vou controlar aquele risco psicossocial no meio ambiente, tá? Então vai ser de controle? Vai. Como que pode ser essa barreira de controle? Porque eu vou precisar responder isso. Aonde? Agora. Porque eu vou colocar lá no processo, que vai ser o processo que nós estamos trabalhando ele, vamos escrever aqui, que é o concretagem, né? Que nós estamos nesse processo. E aqui no processo da concretagem, beleza? E eu preciso escrever, discriminar a ação. Qual que é a ação? Então, já que é uma barreira de controle, que barreira que dá conta de atenuar, amortecer esse risco, ou seja, essa fonte de perigo, que nós vamos fazer análise ergonômica preliminar, né? Na fase ergonômica preliminar. Então nós estamos reconhecendo fator de risco, não é risco gerenciado, que seria a exposição já controlada, mitigada. Então, o que seria? Então a descrição da ação, por exemplo, pode ser um ambiente de trabalho, a gente implantar lá com campanhas, né? Fazer campanhas motivacional. Essas campanhas vão ter uma retirada de campanhas, tantas por ano, dentro do ano tantas por trimestre ou mensal, e até menos, depende do nível de perigo que eu estou, no meu grupo, minha população está. A causa, por quê? Qual foi a causa que levou a ter que fazer essa campanha? Então a causa vai ser exatamente as dores, né, desse trabalhador. Vou colocar dores aqui, a gente pode, claro, colocar uma informação muito mais objetiva. A prioridade é alta. Se ela é alta, se pensar em termos de plano de ação do GRO, eu preciso já que é alta, eu preciso responder mais rápido. Tem situação, eu tenho uma legislação que vai, inclusive, ela já entrou em vigor em 1978, tá? Então ela na verdade podia nem dar prazo, tem que já estar resolvendo, né? Mas como é uma legislação nova, vamos dizer que a gente vai trabalhar esse assunto com 1 mês, 2 meses, 3 meses, tanto faz. Mas é importante que eu fiz o GRO, o gerenciamento do risco ocupacional, levei para o PGR, o programa de gerenciamento de risco, lá no inventário, no plano de ação, uma data, e ela é objetiva. E aqui eu vou pôr um responsável, pessoal. O aplicativo eu faço isso aqui, ó. Eu estou no notebook, mas você vai fazer isso através do celular. Então ali você vai pegar a assinatura do responsável, ele já vai assinar. É o responsável por aquela ação. E aqui a gente vai evidenciar, por exemplo, se eu estou no local e aí eu tenho uma situação que eu percebi lá que é uma situação que agrava o problema, eu vou tirar a fotografia aqui, ó. Eu tiro a fotografia do fato. Por exemplo, vou pegar aqui uma fotografia e mostrar para você. Pegar aqui da ponto segundo e mostrar aqui. E aqui eu vou descrever aqui, eu vou colocar aqui, eu vou apontar. Ó. Essa situação aqui, tá? É ela que eu estou dizendo, é ela que está perigosa, ela que é uma fonte de energia perigosa. Então, eu consigo com isso demonstrar essas evidências. Aqui acabou o plano de ação, tá? Aqui acabei. Então, eu fiz as análises, consegui as avaliações, plano de ação montado,
ainda não está resolvido, mas com relação a esse processo eu já posso sair da revisão 01, eu posso vir aqui, ó, controle de revisão inicial, eu vou partir para o controle, sair da 00 melhor, entendeu? Agora vou entrar na revisão 01, então significa que para esse processo eu já posso, olha o que vai acontecer, eu já posso dar ele como resolvido, tá? Resolvido na etapa de análise e avaliação, tá pronto? Beleza, pessoal? E eu vou continuar esse bate-papo com vocês, levando agora vocês para dentro, como eu disse no início dessa edição, das métricas, como que eu formatei cada métrica, as escalas, dentro do Conselho de Psicologia, tá? E nos veremos adiante. Obrigado por participar de mais essa edição. Série Solidariedade aqui, um abraço para todos vocês.